Amém, irmãos? Oremos. Deus amado Pai Santo, te apresentamos, Deus, a vida dessas crianças, Deus, que vão estar agora neste momento, Pai. Hoje é tão importante que o Senhor possa estar ministrando a Tua palavra aos corações delas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que elas possam ser obedientes, Deus, a quem vai estar ali junto com elas, Deus, as instruindo, Deus. Que o Senhor coloque mansidão nos corações delas e que elas venham ser cheias do Teu Espírito Santo, Deus. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu me preparar aqui. Cadê Gabriel, tecladista? Só para me ajudar aqui a colocar esse bicho para carregar, porque acho que aqui tem uma entrada, né? Obrigado. E de uma hora para outra ele pegou. Obrigado. De uma hora para outra ele apaga. Amém, irmãos? Mais uma vez, feliz e temeroso pela oportunidade que eu tenho de estar trazendo a palavra do Senhor para os irmãos, né, nessa noite, para a gente poder aprendermos juntos e sermos cheios do Espírito Santo, né, cheios pelo aquilo que ela tem a transmitir para nós. É muito bom quando a igreja se encontra reunida com um único propósito, que é glorificar a Deus. Então a gente até percebe que o culto ele se torna uma coisa diferente, né? Não é mais um culto comum. E eu queria já, sem muita demora, convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo. E a gente vai abrir aqui no capítulo 2. 2 Timóteo, o capítulo 2. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso que eu quero estar lendo com os irmãos hoje é do 1 ao 7. Amém? E um tema que eu trago para a minha ministração de hoje é um chamado à fidelidade. Todos encontraram? Se não encontrou, o meu amigo vai estar ali no Data Show. Obrigado. Manter aquela parceria de sempre. Eu digo e tu joga aqui. Beleza? 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7. E diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém? Oremos mais uma vez nessa noite. Deus amado Pai Santo, estamos aqui, Deus, mais uma vez, em Tua presença, para sermos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor já fez nessa noite, Deus, pelos louvores que nós entoamos a Ti, pelas orações, Deus, pela vida de cada irmão que o Senhor pôde trazer até aqui. Eu te peço, Deus, que de igual modo o Senhor se faça presente no decorrer dessa ministração, através do Teu Espírito Santo, Pai, a nos ensinar, Deus, a abrir os nossos corações e que os nossos corações estejam como um terreno fértil para a santa semente seja plantada e assim venha dar frutos. E assim nós viemos glorificar o Teu santo nome. Pai, sei comigo, Deus, nessa noite. Assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E a cabo de introdução, eu gostaria de fazer igual o nosso irmão Zuriel, né? E geralmente ele faz muito isso, que eu gostaria de contar uma história para os irmãos. Eu gosto muito de assistir futebol e basquete. Minha esposa que está ali atrás, ela vai saber bem disso. E em determinado jogo dos Lakers,
Um jogador chamado LeBron James, que é um dos maiores, alguns vão considerar até o maior de todos os tempos, ele tem a oportunidade de fazer uma cesta e basicamente definir uma jogada, já que o tempo estava acabando. E o passador, né, o armador, passa a bola para LeBron James para ele matar aquela jogada. Mas LeBron James logo olha para ele e devolve aquela bola para aquele jogador, né? Esse jogador, qual recebe a bola, era um jogador novo, de pouca idade, começando agora na NBA e não tinha muita confiança. E ele tenta novamente devolver a bola para LeBron James. Mas LeBron James olha para ele com a cara de: o que é que você está fazendo? Arremessa essa bola, devolve a bola para ele. Ele tem poucos segundos para arremessar aquela bola. E acaba que aquele jogador arremessa aquela bola e acerta. Uma bola de 3 pontos. E dali dá uma grande vantagem para os Lakers, que, por final das contas, vence aquela partida. Mas o que é que tem a ver os Lakers, LeBron James, com a pregação de hoje? Nós nos encontramos aqui com Paulo, já na sua velhice, preso numa prisão em Roma, prestes a morrer, passando a bola agora para o seu filho na fé, Timóteo. Essa bola é o Evangelho de Cristo Jesus, que ele estava transmitindo ali para o seu filho Timóteo, para que ele pudesse dar continuidade a essa jogada que é pregar o Evangelho. Então, Paulo se encontrava na sua última prisão em Roma. Já com idade avançada, o apóstolo é movido pelo Espírito Santo a escrever para um jovem pastor, Timóteo, com o intuito de instruí-lo a combater as falsas doutrinas, como conduzir a igreja e também incentivá-lo a permanecer fiel. Então, Paulo, o velho Paulo, já estava sem forças. E ali estava transmitindo a missão de pregar o Evangelho para um rapaz jovem. Um rapaz que a gente vai ver aqui que ele chama de filho na fé, né? E ali estava uma grande incumbência na vida de Timóteo. A Bíblia vai dizer que Timóteo ele era um jovem tímido, ele era jovem também, né? Jovem pastor, ele tinha acabado de ser ordenado ao pastoreio, inseguro com muitas coisas, assim como aquele jogador que recebeu aquela bola. Por isso que ele tentou passar de volta a bola para LeBron James, porque ele não tinha segurança. E Paulo vai agora incentivar a justamente permanecer na sã doutrina, a conduzir a igreja e também incentivá-lo a permanecer fiel, que vai ser basicamente aquilo que a gente vai ver aqui hoje. Então, eu queria já partir para o verso 1 junto com os irmãos. Vai nos dizer o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ao falar tu, pois, ou em algumas traduções tu, porém, Paulo conecta tudo o que ele já havia falado no capítulo 1 ao que ele vai falar agora no capítulo 2. Mais precisamente, eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 15. 1 Timóteo 1,15. Vai dizer o seguinte: Estais cientes que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Então, Paulo estava preso e ele vai dizer, ser bem enfático, dizer que todos os da Ásia o abandonaram. Nessa época, os cristãos passavam por um período de transição de perseguição. Antes eles eram perseguidos pelos judeus, né? Agora o Império Romano passa a perseguir aos cristãos, né? Por conta disso, quando a pessoa se intitulava como cristão, tal deveria ter a consciência dos sofrimentos que o acompanhavam, como, por exemplo, açoites, prisões e até mesmo a morte, né? Então, aqui, Paulo, quando ele fala tu, porém, ele está dizendo, diferente dessas duas pessoas que ele cita aqui, né, Figelo e Hermógenes, e também os outros da Ásia, ele diz, não faz igual a eles, mas faz ao contrário, permanece comigo, não me abandona neste momento. Se a gente ler aqui no capítulo 1, o verso 8 e 9, o próprio Paulo vai dizer o seguinte: Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus,
que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Paulo está aqui a convidar Timóteo a não se acovardar, mas a assumir quem ele era. E, ao assumir que ele era, ele poderia estar ciente de uma coisa: ele ia ser perseguido, provavelmente ele ia ser torturado e provavelmente ele correria o risco de ser morto. Então, se autotitular cristão naquela época trazia algumas consequências. E por isso, essas outras pessoas que fizeram? Abandonaram a fé, abandonaram a Paulo, porque não queriam carregar o peso dessa palavra cristão. E na nossa sociedade atual, nós também ainda carregamos um pouco desse peso, né? Quantas das vezes nós ficamos tímidos, igual a Timóteo, em expressar que nós verdadeiramente somos no nosso trabalho, na nossa escola, na rua. A gente não quer esse título de cristão, porque acha que é uma coisa cafona, né? Mas aqui, Paulo alerta Timóteo a se traga para si esse título de cristão. Não se envergonhe das minhas algemas, não se envergonhe desse evangelho cujo te foi pregado. A pergunta que poderia surgir é: como conseguir forças para suportar essa difícil tarefa, ou seja, essa difícil tarefa de suportar os açoites, de suportar as prisões? Paulo responde: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É a graça de Deus que fortalece o cansado, ao sobrecarregado, ao perseguido. Então, Timóteo poderia surgir essa pergunta na mente de Timóteo: mas, poxa, como é que eu vou conseguir ter força para conduzir a igreja? Vou conseguir ter força para eu pregar o evangelho? Vou conseguir ter força para não negar o nome de Jesus? Paulo diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a graça de Deus que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque, como eu já falei até em outra ministração aqui, nós não temos força nenhuma. Nós somos fracos. Nós somos pó. A nossa força vem de Deus. A gente vai ver que até o próprio Paulo falar, né, em várias das suas cartas, que a força dele vinha do Senhor. É o próprio Deus que fortalecia a vida de Paulo. Então, não se ache muita coisa. Nós não somos fortes em nós mesmos. A força que temos é de Cristo Jesus. Muitas das vezes a gente se pergunta, né? Poxa, como é que pode? Estevão, por exemplo, ele foi ali açoitado, foi ali preso, foi morto e não negou o nome de Jesus. Aí algumas pessoas pensam: se fosse eu naquela situação, eu não conseguiria ter tal atitude. Mas se Deus assim quiser, você poderia conseguir. Porque a força não estava em Estevão, entende? A força estava em Deus, no Deus que Estevão servia. Então, era essa graça que ia fortificar a vida de Timóteo. E prosseguindo para o verso 2, Paulo vai nos falar o seguinte: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que Paulo quer de Timóteo é que ele recorra à graça de Deus para se fortalecer. Mas não só isso. Ele diz que ele precisa falar dessa graça para outras pessoas e formar novos líderes capazes de ensinar a outros. Então ele não quer só que você se fortifique na graça, mas à medida que você se fortifica na graça, você pregue dessa graça para outras pessoas. E aqui a gente vai folhear um pouco a nossa Bíblia, aqui até no capítulo 1 de 2 Timóteo, no verso 13 e 14, a gente vai ter alguns exemplos disso, desse conhecimento, né, desse testemunho que Timóteo recebeu, né, através de muitas testemunhas desse evangelho. Diz o seguinte, 1 Timóteo 13, 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E em 1 Timóteo, o capítulo 3, o verso 2, meu amigo do Data Show vai estar aqui me ajudando. 1 Timóteo 3:2, para ser mais rápido, diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
Então, Paulo, aqui nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está passando esse bastão para Timóteo, né? E é interessante que ele manda Timóteo pegar pessoas de dentro da igreja, pessoas que sejam aptas para ensinar, como ele fala lá no capítulo 3 da primeira epístola, e que essas pessoas sejam pessoas confiáveis de transmitir esse evangelho. E aqui a gente pode tirar uma lição. Todos nós somos chamados a pregar esse evangelho. A pregar esse evangelho a todas as pessoas. E isso todo mundo sabe. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é que Timóteo vai ter que escolher algumas pessoas dentro da igreja com o intuito de ensiná-las para que essas pessoas tenham a capacidade de instruir a outras pessoas. Então, o pastor Timóteo tinha por incumbência preparar outras pessoas dentro da igreja com essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para outros. Porque nós compreendemos que nem todo mundo tem essa desenvoltura e capacidade de ensinar do evangelho, né? Às vezes, por exemplo, a gente vai ver mesmo em escola, né? Às vezes você tem uma aula com um professor que você diz, que aula chata, não estou conseguindo compreender direito o que aquele professor está fazendo. Porque não é que o professor esteja pregando errado ou falando errado, é que o professor não está conseguindo transmitir de uma maneira certa. Já chegou outro professor que tem mais desenvoltura no ensinar e ele explica aquela matéria de uma maneira tão simples que você fala, poxa, eu nunca parei para pensar desse jeito. Então, o que Paulo está falando aqui é justamente isso, que vai ter pessoas designadas, pessoas idôneas, para transmitir esse evangelho que Paulo vai chamar aqui de bom depósito, no versículo 14 do capítulo 1, né? Que habita em nós. Então, ou seja, essa palavra, esse evangelho cujo ele transmitiu para Timóteo, Timóteo precisaria escolher outras pessoas para transmitir. E isso aí eu volto a ressaltar. Não é porque existem algumas pessoas que têm o dom e a facilidade de ensinar o evangelho que você está, agora eu estou livre, eu não preciso pregar. Não, não é isso. Você tem que pregar porque é uma ordenância do Senhor que nós pregamos. Como até o pastor Sérgio postou, né? Por amor ao Senhor é que nós vamos e evangelizamos e pregamos a palavra do Senhor. Então, ele fala isso. Né? E depois de instruir a fidelidade, o apóstolo usa 3 figuras que deixam mais claro o que ele espera do seu filho. São elas: o soldado que participa, o atleta que luta e o agricultor que trabalha. E no verso 3 e 4, ele começa com essas ilustrações e diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Né? E a primeira figura que Paulo usa aqui é a do soldado. E vale ressaltar algumas coisas sobre esse tal soldado. A primeira é, ele recebe um chamado externo para participar do exército de Cristo, semelhante ao que acontece com o jovem quando completa 18 anos e é chamado a se alistar. Se eu não me engano, acho que Zuriel serviu ao exército, não foi? Pronto. Então, todos nós que somos homens aqui maiores de 18 anos, a gente já chegou um momento da nossa vida que até passava uma propaganda, né? Dizer, jovem, se aliste, não sei o quê, se você completa, né? Então, todo ano tem esse chamado a pessoas para se alistar. E algumas pessoas como eu, vai para o exército e não quer ficar no exército. Né? Muitas das vezes tem pessoas que vai se alistar porque é obrigado, né? Mas quando chega lá, qual é a resposta? Não quero ficar não. Eu lembro que eu até passei por algumas entrevistas quando eu fui me alistar, e eu lembro de uma frase do soldado, ele falou assim para mim, disse, tu sabia, se a gente quiser ficar contigo, a gente vai ficar, né? Eu disse, vai, mas eu não vou querer estar aqui, eu não vou querer servir. Então, obrigatoriamente, anualmente, pessoas de maiores de 18 anos são chamadas a se alistar. E da mesma forma é aqui. Esse chamado que ele fala aqui é o chamado de Cristo. Cristo nos chama a participar do seu exército. Mas esse chamado aqui, nós poderíamos dizer que é um chamado, até um certo ponto, irresistível. Por que irresistível? Na minha parte, quando eu fui para lá, né, para o exército, eu optei por não ficar. Graças a Deus, eu não fiquei. Mas quando a gente assina lá um termozinho da reservista, se eu não me engano, o cara fala assim, se acontecer alguma guerra no Brasil, você vai ser obrigado a vir.
E não tem para onde correr, não. Você vai ter que servir o exército. E eu fiz, beleza. E aqui é da mesma forma. Esse chamado é externo. Jesus chama a pessoa externamente, através da pregação do evangelho, e internamente essa pessoa se sente tocado a servir ao quartel-general de Cristo. Então, a primeira coisa desse chamado é que ele é externo, de fora para dentro, ele toca os nossos corações. Segundo, esse serviço vai lhes trazer sofrimento. Olha o que ele fala aqui no versículo 9 do capítulo 2. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E também no capítulo 3, verso 12, ele nos fala o seguinte: ora, todos quantos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, servir a Jesus vai nos trazer algumas consequências. Assim como Paulo falou, né? Ele até, em fato, quando ele fala aqui no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Ou seja, dizer, sim senhor, eis-me aqui para Deus, bater continência para Deus, vai trazer para você vários sofrimentos. Não vai ser fácil. O pastor Tony, que acredito que alguns de vocês aqui conhecem, ele veio até estar na palestra aqui com a gente, ele diz o seguinte, ele fala assim: cristão foi feito para sofrer. Crente não foi feito para estar numa maré boa, não. Crente foi feito para passar por perrengue mesmo. Porque quanto mais o crente passa por perrengue, mais próximo de Cristo ele vai estar. Mais próximo dos propósitos de Cristo ele vai estar. Então, servir a Deus, participar desse exército de Deus, vai trazer para você sofrimento. O próprio Paulo estava nesse momento fazendo o quê? Estava preso, passando por frio, por fome, sofrendo, sendo açoitado por conta do Evangelho de Deus. Por conta de dizer, eis-me aqui, Senhor, e não negar o nome de Deus à sociedade. Ele estava sofrendo. E terceiro, a figura do soldado é que o soldado não pode fazer as suas próprias vontades. E aqui nós temos alguns versículos que a gente vai poder caminhar na Bíblia, como meu pai fala, em João, capítulo 4, verso 34, a gente vai ter um bom exemplo. João 4, 34. Deixa eu chegar aqui. Aí, né? João, capítulo 4, versículo 34. Nos diz o seguinte: disse-lhe Jesus: a minha vontade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E também em Lucas, o capítulo 9, verso 23, temos outra frase do Jesus a nos alertar, que nós não podemos fazer a nossa própria vontade. Lucas 9, 23, vai nos dizer o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus, no mesmo capítulo 9, no verso 57 ao 62, ele diz: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse: Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir de minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. E por último, a gente tem também uma fala do próprio apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, ele nos diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que Cristo agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus.
Então, não só através desse versículo que nós lemos, mas através desses outros versículos, nós aprendemos que para a gente servir a um quartel-general, a gente não pode ter os nossos desejos e as nossas vontades como primeiro plano. Os nossos desejos e as nossas vontades passam a segundo plano. Isso é tão interessante que eu fui ver, né? Eu disse, isso aqui é bem familiar. E eu já tinha visto falar sobre isso uma vez. Eu fui ver num regimento do Exército Brasileiro e diz o seguinte: aquele que serviu o Exército não pode ocupar cargos públicos, não pode fazer faculdade, não pode, vai dizendo um bocado de regra do que o soldado não pode fazer mais quando está servindo o Exército. Por quê? Porque o seu intuito é estar ali para servir o Exército. Para quando o Exército precisar, aquela pessoa esteja apta para servir. E no reino de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos estar aptos. E é interessante que aqui, quando ele fala negócios dessa vida, ele está falando justamente do cara do Exército, tá dentro do Exército e tem um serviço fora do Exército. Então ele diz justamente isso, né? Que nenhum soldado em serviço, no versículo 4, se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, a ilustração aqui, e aqui eu quero abrir um parênteses, eu não estou dizendo que você tem que ir amanhã no RH da sua empresa e pedir a demissão. Não é isso, tá bom? Mas o que ele está querendo dizer aqui, o sentido da frase é que o intuito maior da vida do cristão é satisfazer a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. E as nossas vontades em segundo lugar. Agora, eu me pergunto e te pergunto, quantas das vezes nós temos colocado Deus em segundo plano? Quantas das vezes nós somos chamados a pregar o Evangelho e a gente, não vou não, por que eu tenho isso? Ou por que é melhor ir para um shopping? Ou por que é isso e aquilo? A gente sempre arranja uma desculpa para não colocar Deus em primeiro plano na nossa vida e servir a Deus da maneira que Ele quer. E Deus está dizendo aqui para nós, através dessa palavra, se você quer me servir, então você tem que me colocar como primícia na sua vida, como primordial na sua vida. Esqueça as outras coisas e me coloque como primordial na sua vida. Isso deve ser a atitude daquele que quer servir a Jesus. E no verso 5, ele prossegue, né? Verso 5. Igualmente, um atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A segunda figura usada por Paulo é a de um atleta, que, por sua vez, trava uma luta consigo mesmo, pois precisa seguir um cronograma alimentar, comparecer aos treinos, ter boas noites de sono para que esteja apto para competir. Então, a figura do atleta aqui que ele usa vai ser justamente isso. E como atleta, né, como eu falei aqui no início da minha pregação, eu gosto muito de assistir futebol e acompanho muito esporte. E a gente vê que muitos atletas, para conseguir começar uma boa temporada bem, o que é que eles fazem? Por exemplo, no Flamengo, que é o meu clube de coração e eu sigo bastante, desculpa falar para os que não são flamenguistas, o doutor e o nutricionista, ele passa um cronograma alimentar para que o atleta na pré-temporada, né, antes da pré-temporada, ele possa seguir. Ou seja, ele vai estar de férias, mas ele tem que seguir ali o cronograma alimentar dele, fazer toda semana a sua rotina de treino, para que quando chegar na pré-temporada, eles não percam o ritmo, né, eles não estejam em ritmo de férias. E a alusão que Paulo traz aqui é justamente desse atleta, que tem que fazer vários sacrifícios, que tem que deixar de comer um doce, tem que deixar de comer um bolo, tem que se acordar logo cedo para ir para uma academia, né? Tem que manter ali sua rotina de treinos, tudo direitinho, para estar apto para, no dia do jogo, poder jogar o seu futebol, ou o seu basquete, ou qualquer outra coisa aqui. Aqui, Paulo usa a figura de um lutador, né? E aí também tem algumas coisas que Paulo deixa aqui bem claro, né? Igualmente o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, ele tem aqui normas para seguir. E eu, ao estudar esse texto, eu me lembrei de uma situação que aconteceu esse ano com um atleta do Flamengo novamente. O Gabigol foi se envolvido em caso de doping, então ele teve que ficar longe
do futebol, e também teve uma situação bem conhecida nossa, que foi dos atletas da Rússia. Não sei se os irmãos sabem, eles foram pegos no exame de doping e perderam a sua medalha. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que as pessoas que querem servir a Cristo têm que servir a Cristo segundo o paradão de Cristo. Tem que lutar segundo as regras. Então, a gente tem que viver segundo aquilo que Deus quer que a gente viva. Se a gente quer dizer, eis-me aqui, a gente não pode dizer, eu vou te servir, Deus, mas deixa-me eu enterrar, deixa-me eu fazer. Não, ele diz, quem diz sou eu como você deve prosseguir naquilo, porque ele foi quem nos arregimentou. De igual modo, o crente precisa se manter focado nos exercícios da fé, oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, para poder vencer as sensações desse mundo e assim ser coroado em glória, como Paulo vai falar aqui no capítulo 4, o verso 8, ele nos diz o seguinte, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E na carta de 1 Pedro, o capítulo 5, verso 4, ele nos diz o seguinte, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberemos as imarcíveis, coroa da glória. Ou seja, para que nós possamos, no final das contas, ouvir aquele, entrar no gozo celeste, bendito do meu Pai, ser coroado, nós precisamos nos mantermos fiéis, focados, assim quanto um atleta. Irmãos, a luta de um atleta não é uma luta contra o seu oponente. Se você pegar a figura de um lutador de um MMA, você vai ver que ele estuda o seu oponente, se prepara, mas a luta maior é com ele mesmo. É ele conseguir se manter naquela dieta, ele conseguir chegar no dia, bater o peso, porque se ele não bater o peso, ele não vai conseguir lutar. Então, a luta nossa são contra nós mesmos. A nossa luta é contra nós mesmos, diariamente, para nos manter orando a Deus, para nos manter fazendo os nossos devocionais, para nos manter em comunhão com os santos, a luta entre você e você mesmo. Então Deus nos convida a lutar essa luta, mas com sua força, lembra do versículo 1? Não, na força de Cristo Jesus. Lute essa luta na força de Cristo Jesus. E ele vai usar agora aqui a terceira figura, no verso 6. Ele nos diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E a terceira figura usada pelo apóstolo é a do agricultor ou lavrador que trabalha com alegria, de maneira fervorosa, não de maneira preguiçosa, sem vontade, sem dedicação, mas com prazer em realizar tal tarefa. Então, quando ele fala assim, essa palavra lavrador que trabalha, esse trabalhar aqui é um trabalhar com alegria, é um trabalhar com disposição, não é fazer as coisas para o senhor da vinha como se fosse de qualquer jeito, mas ter disposição, ter alegria em fazer aquilo ali. E eu cito muito o exemplo, eu gosto de citar o exemplo do emprego. Quando você trabalha no emprego, numa área que você gosta, muitas das pessoas querem se formar em áreas que elas gostam de atuar, para que não tenha ali um trabalho, mas que sejam satisfeitas naquilo que estão fazendo. Eu mesmo, por exemplo, eu queria, quando eu era mais novo, que eu comecei a tocar bateria, o meu sonho era ser baterista de uma banda. Porque para mim, estar sentado na bateria, tocando bateria, é a coisa mais feliz da minha vida. Eu costumo até dizer a Marília que quando eu estou tocando bateria, eu esqueço até que eu estou com fome. Eu posso estar com a fome que for, mas quando eu começo a tocar, eu vou horas e horas lá, fico tocando, e não é pesado para mim. Mas o que Cristo está falando é justamente, o que Paulo está falando é justamente isso. Quantas das vezes a gente vai fazer a obra do Senhor, mas faz de maneira pesada? Vai fazer por mera obrigação, por mera religiosidade. Não tem mais o prazer. Eu lembro muito daquela conversa que a gente estava tendo, lembra, Fernanda? De a religiosidade entrar nos nossos corações, a gente perde o amor pelas coisas de Deus. Perde o amor por estar na igreja. Perde o amor por estar nesse momento. A gente não fica mais ansioso pelo momento de ir para o culto, a gente não fica mais ansioso pelo decorrer do nosso dia ir para o devocional com Deus. E as Escrituras vão falar lá em Apocalipse que a gente deve voltar a esse primeiro amor. Deve ver onde nós caímos e retornar para o primeiro amor. Não fazer as coisas só por fazer. Ou como muitas das vezes a gente vai para o trabalho na força do ódio. Eu vou porque eu tenho que ir, porque hoje eu não queria ir.
né? Não é assim. O que Deus está dizendo é: vá com fervor, seja fervoroso, vá alegre, trabalhe para o Senhor de maneira alegre. Então, essa é a segunda figura, né? Tal tarefa, quando realizada com prazer, nos renderá fruto. Nossa fé será fortalecida, nossa esperança será avivada, nosso amor será aprofundado e a chama do Espírito Santo se manterá acesa. Então, quando nós fazemos a obra de Deus, fazemos aquilo que Deus quer, com amor, com dedicação, com alegria, nós automaticamente somos recompensados. Percebe que ele fala aqui de uma recompensa que o lavrador vai receber, vai ser o primeiro a colher os frutos, né? Aquele que trabalha para Deus vai recolher frutos, Deus vai recompensar, mas o próprio trabalho já nos satisfaz. Não é assim quando nós fazemos um trabalho que gostamos? A gente está trabalhando e não está nem ligando. No final do mês o salário é só a recompensa, porque a gente está feliz naquilo que a gente está fazendo. A gente está alegre naquilo que está fazendo. E por último, Paulo finaliza no versículo 7, dizendo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo finaliza as 3 ilustrações com incentivo ao Timóteo a não só ler o que ele escreveu, mas meditar em tudo cujo ele leu, e assim ele venha obter a compreensão do que Deus falou. Muitas das vezes, ao ler esse versículo, estava lembrando de uma situação que eu estava comentando, acho que foi até no discipulado com os irmãos ontem. Muitas das vezes a gente quer incumbir ao pregador o dever de estudar as Escrituras. E quando o pregador muitas das vezes prega, a gente não entende, a gente fica voando, né? O pregador está falando, puxa, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Mas quantos de nós, quando não entendemos nada de uma pregação, quando chegamos em casa e vai estudar a Escritura, eu não entendi, mas deixa eu meditar aqui, deixa eu ver aqui o que é que Paulo estava querendo falar. Deixa eu ouvir aqui novamente a pregação que fica salvo, né? Aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo compreender. O que Paulo está falando para Timóteo é justamente isso. Ele diz assim, considera, presta atenção em tudo aquilo que eu te falei e procura se aprofundar mais naquilo que eu te falei. Porque Jesus, né? Porque ele vai dizer, o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Então, quando nós nos dedicamos a aprender, a estudar, a nos concentrar, isso aqui traz a figura justamente de você estar concentrado. E eu, que tenho déficit de atenção, tenho esse grande problema, de manter concentrado nas coisas. Tanto é que quando eu vou ver alguém pregar, acho que os irmãos de lá da igreja sabem. O que é que eu faço? Eu estou com um caderninho, anotando. Não é porque não quer ser mais. Não é por causa disso não, irmão. É porque eu não consigo me concentrar. A minha mente, daqui a pouco, se eu não estiver anotando, minha mente está lá. Eu estou aqui no culto e minha mente está lá no trabalho, em outra coisa. Eu perco a atenção das coisas muito fácil. Eu tenho um déficit de atenção. Tanto é que no trabalho eu tenho que anotar as coisas, senão eu esqueço de fazer. O Endin sabe muito bem disso, né, Endin? Lá da Unitruco tem que deixar tudo anotado, senão a gente se esquece. E aqui o que Paulo está falando para Timóteo é: se esforça em aprender. Considera tudo o que falou. Não atribua só a eu que estou pregando o evangelho para você a responsabilidade de mastigar tudo isso que eu estou falando. Mas pede discernimento a Deus para que Ele possa abrir os teus olhos e você venha compreender e venha aprender tudo aquilo. Então, o que nós aprendemos com isso é que a responsabilidade não é só do pregador de estudar a palavra para pregar num culto de domingo, ou de quinta, ou de sexta, ou de segunda, seja qualquer. A responsabilidade também é da igreja em meditar na palavra do Senhor, para que assim ela possa absorver daquilo que Deus quer falar. E Tiago, no capítulo 1, verso 5, vou aqui com os irmãos já para finalizar, ele vai nos trazer coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, Tiago, no capítulo 1, versículo: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, desse entendimento, essa sabedoria necessária para a nossa vida, ele diz o seguinte: peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e nada lhes impropera, e lhes será concedida. Então, olha só que Tiago fala: se você não consegue compreender, peça a Deus que Ele abra o seu coração, abra o seu entendimento para que você possa compreender. E não só isso, medite na palavra de Deus e Ele vai lhe dar esse discernimento, Ele vai lhe dar
abrir os seus olhos, né, para que você venha compreender. E também Apocalipse, capítulo 10, verso 9 e 10, eu vi uma coisa muito interessante, que me marcou esse versículo. Diz o seguinte: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe, me dê desse o livrinho. Ele então me falou, toma e devora-o na tua boca. Eu devoro mais na tua boca, será doce como mel. Desculpa. Voltando aqui. Toma o devora, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Aí versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. E quando eu li isso aqui, eu lembrei até da minha madrasta, Marleide, no começo da minha caminhada no Evangelho. Eu falei até para ela, assim, às vezes eu leio alguns versículos da Bíblia, mas eu não consigo compreender. E ela disse assim para mim, ela fez, Luan, você tem que pegar um versículo da Bíblia e fazer igual uma vaca quando vai comer. Vocês já viram uma vaca quando ela vai comer? Ela pega aquele mato lá, ela fica mastigando, 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 até depois não sei quanto tempo ela ir e engolir. Ela falou isso para mim, ela disse, você tem que pegar a palavra de Deus e digerir, e mastigar, e meditar, só para depois você vir engolir e ela venha produzir efeito. Mas o interessante é que esse efeito que João fala aqui não é efeito bom, é um efeito amargo. Aí você me pergunta, por que amargo? Porque a palavra de Deus vai contra os nossos desejos. É doce, você gosta quando você come, mas quando você começa a se aprofundar, ela entra no seu ser, parece que ela lhe fere, parece que ela lhe machuca. Mas ela lhe machuca por bem, que é para você se corrigir no seu ato e voltar-se para Deus, e assim receber misericórdia de Deus. E eu queria concluir com duas conclusões, né? E aplicação para a nossa vida. A primeira é, assim como Timóteo, Deus nos chama a permanecermos fiéis. E mesmo que isso nos custe privações, perseguições e até a morte. Então, o que Deus falou comigo através dessa palavra é, permaneça fiel. Mesmo que isso lhes custe alguns cabelos brancos, mesmo que isso lhes custe a falta de cabelos, mesmo que isso lhe custe sofrer no trabalho por ser cristão, mesmo que isso lhe custe um relacionamento que você tenha que terminar, mesmo que isso lhe custe um emprego que você tenha que sair, permaneça fiel ao Evangelho de Deus. É o que Deus fala no nosso coração, chamado à fidelidade. Segundo, somos convocados a servir, lutar e a trabalhar com alegria no exército de Cristo. Lembre dessas palavras. Decore. Servir, lutar, trabalhar. Se da minha pregação todinha você decorar essas